Olá, muito boa noite a você que acompanha o portal Informe Blumenau, que nessa segunda-feira, dia 27 de setembro, completa 6 anos de existência nesse formato mais profissional, um portal que começou de fato em 2008 como um blog, mas desde 2015 como a minha fonte de trabalho, minha fonte de atividade diária. Então, quero agradecer a todos vocês que me acompanham desde então pelo carinho da audiência, pelo carinho da crítica, pelo carinho da supervisão. Hoje, então, como eu falei, segunda-feira, dia 27 de setembro, um dia de muito calor em Blumenau e em toda Santa Catarina. A previsão da meteorologia é que venha uma nova frente fria, previsão de chuva para os próximos dias, mas lembrando que nós já estamos chegando aí no 10º mês de 2021, ou seja, o tempo passa, o tempo voa muito rapidamente. Os números da pandemia continuam bastante controlados, 57 novos casos foram registrados em Blumenau, a vacina avançando, cerca aí de 50% da população brasileira já conseguiu se vacinar com as 2 doses ou com aquela que tem dose única, ou seja, estamos avançando com certo atraso, mas finalmente a coisa parece ter dado uma trégua, torcendo para que não volte novas cepas, que novas variantes não nos peguem de surpresa, e para isso a gente precisa também se cuidar, usar a máscara quando puder, ainda a limpeza, uma preocupação grande com limpeza, evitar ainda aglomeração, evitar ter alguns cuidados básicos da nossa higiene, do nosso distanciamento social, para que a gente consiga terminar esse ano com esse vírus bastante controlado. Hoje o tema é bastante importante no Informe Blumenau Entrevista. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa bastante conhecida aqui de Blumenau. Nosso assunto vai ser política, vai ser empreendedorismo, vai ser turismo. Ele é uma pessoa bastante, como eu disse, importante da cidade, bastante polêmica durante boa parte da sua atuação. Hoje já está numa fase mais tranquila, digamos assim. Nossa conversa hoje é com o ex-vereador de Blumenau, hoje empresário, Fábio Fiedler. Fábio Fiedler, ele entrando com a gente. Fala, Fábio, tudo bem? Que legal te receber aqui. Ô, Alexandre, é um prazer, né, poder voltar a conversar com você, com a sua seleta audiência, com os blumenauenses e com todos aqueles que nos acompanham através da Rede Mundial de Computadores, através da internet, porque realmente mudou, né, a forma com que a gente se comunica com as pessoas. Eu acho que esses canais, né, que hoje nos dão a oportunidade de dialogar e de conversar instantaneamente com as pessoas, são muito importantes. É um prazer estar falando com você e com o seu público, deixando um abraço forte já de antemão a toda a sua família. Coisa boa. Lembrando, eu e o Fábio temos uma relação bastante antiga, lá de 2004, por uma situação pessoal, assim, já são aí 17 anos praticamente de convivência, de muito, paralelo às nossas atividades, a minha atividade profissional, a atividade política do Fábio Fiedler, ele que foi vereador aqui na cidade de Blumenau, enfim. Então, eu quero dizer para você que está nos assistindo, para que curta, compartilhe, opine, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta para o Fábio Fiedler, se ela for de forma democrática, se ela for de forma bem responsável, a gente vai colocar, as manifestações ficam nas nossas redes sociais. Vamos fazer que esse papo chegue para mais e mais pessoas, é esse o nosso objetivo, um grande bate-papo sobre política, mas nós vamos começar um pouquinho sobre as atividades empresariais do Fábio Fiedler, porque ele, desde que ele deixou a vida política de forma paralela, ele já atuava em alguns segmentos da vida privada dele, ele está empreendendo em ramos que têm impacto na vida de muita gente, porque é no ramo de eventos, no ramo de turismo, enfim, tem bastante coisa para falar. Então, Fábio, eu quero que tu nos fale um pouquinho, vamos começar aqui por Blumenau, você está liderando um empreendimento, graças a uma licitação, que é a montagem, a construção, a viabilização da Praça da Estação, ou seja, vai dar uma nova cara, uma nova dinâmica
por um dos principais pontos turísticos de Blumenau, que é a prefeitura, que é lindo de morrer, mas só que também parou no tempo. Hoje as pessoas só tiram foto e não tem nada para fazer naquele espaço. Fala um pouquinho para nós qual é a intenção e como é que surgiu, né, esse teu interesse, esse teu envolvimento com o setor de eventos, com o setor de turismo. E o que você pretende colocar lá? Oi, Alexandre. Primeiro é o seguinte, vamos contextualizar, né, para o pessoal poder entender qual é a área de atuação. A Insight, desde 2014, ou seja, eu sempre tive atividades empresariais, né? Eu e a minha família sempre tivemos comércio, não só aqui em Blumenau, em outras cidades também. A gente atuou na área de gastronomia, enfim, a gente sempre teve esse viés. Em 2014, né, eu e o Robinho abrimos a Insight, uma empresa de gestão de projetos, principalmente na área de concessões e parceria público-privadas, mas projetos de uma forma geral, para a área privada e para a área pública, onde a gente faz esse trabalho de gestão, seja de contratação de pessoal, de gestão de pessoas, de montagem de projetos de tecnologia. E de 2016, quando eu me desliguei da Câmara de Vereadores, no final do mandato, eu tomei 2 decisões. A primeira delas foi de me focar um pouco mais na família, né? Eu brinco com todo mundo que hoje a principal profissão do Fábio é ser pai, é ser marido, é ser esposo, né? E cuidar da família, porque eu e a Patrícia nos conhecemos em 2009. Em 2010 a gente casou. E isso foi no primeiro ano do meu mandato de vereador, então a gente teve só essa participação assim familiar muito atrelada ao dia a dia da pessoa pública, né? Que é difícil, que é ruim no sentido de dedicação à família. Pois bem, então a gente em 2016 até 2017 eu fiquei 1 ano estudando. Eu já tinha, por conta própria, decidido me aperfeiçoar na área de concessões e modelagem de concessões, e fui para Madrid, no Instituto Atlântico de Governo, na Universidade Fernando de Vitória, fazer o meu mestrado. Fiquei lá 1 ano, depois de 1 ano, quando eu voltei para cá, ainda fiquei mais um tempo ligado à universidade lá para fazer a minha dissertação, que foi exatamente uma perspectiva comparada das legislações municipais, e aí tomando como base Blumenau e Alcobendas, que é uma cidade limítrofe lá a Madrid, onde fica o aeroporto de Barras, e essa perspectiva comparada das legislações para concessões e PPPs no Brasil e na Espanha. E dali para diante, né, a gente vinha acompanhando o processo de flexibilização da legislação de concessões e PPPs, porque o país, né, em um determinado momento, se flagrou que precisava trazer investimentos privados para dentro da administração pública, para deixar para o privado fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, né, e guardar esforço público para saúde, educação, assuntos que são mais afins aí do dia a dia, principalmente das pessoas que mais precisam, né, assistência social e tal. E esse é um movimento nacional. Todas as cidades, as 5.000 e poucas cidades do país, estão fazendo um movimento de migração para atrair concessionárias, atrair empresas para dentro das atividades que são públicas. Alguns são mais conhecidos, como é o caso de concessão de água, concessão de iluminação pública, concessão de esgoto, concessão de zona azul, né? Alguns já são mais consolidados. E outros são novos. Dentre esses novos segmentos, existem os segmentos da área de turismo, que hoje muitas prefeituras estão fazendo. Hoje mesmo foi republicado um edital em Imbituba de exploração comercial da faixa de areia das praias lá, Praia do Rosa e tal, numa concessão também, de 5 anos, para poder explorar uma marca específica lá de quem quiser entrar. Geralmente cervejarias, operadoras de telefonia entram nessas licitações. E a gente, percebendo essa movimentação, se especializou para começar a participar desses processos. Então, primeiro, a gente fazia gestão de projetos, depois nós começamos a fazer modelagem de concessões, tanto para empresas privadas quanto para empresas públicas, nas mais variadas áreas, e com o passar do tempo a gente foi trazendo a empresa, especializando ela e principalmente montando estruturalmente ela para poder participar como uma concessionária, ou seja, começar a explorar as concessões. Quando nós já estávamos firmes na análise, na montagem de processos como este, a gente se sentiu
confortável para poder começar a explorar esse tipo de projeto. E, por coincidência, né, nós acompanhamos os projetos de toda a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muitos são inviáveis por conta que são longe, ou que não são adequados, ou que, muitas vezes, o edital de licitação não é atrativo ainda para o poder público. Muitas prefeituras confundem isso, né? Elas acham que entregar para o setor privado é fazer com que ele assuma todas as responsabilidades sem ter lucro, e não é esse o objetivo. O objetivo do setor privado é investir e, obviamente, ter lucro para a sua empresa. Retorno, claro. E, por coincidência, acabou que o primeiro processo que nós ganhamos como concessionário foi o da exploração da Praça Vitor Conder, que se transformará na Praça da Estação, aqui na cidade de Blumenau. Então, a trajetória é mais ou menos essa, entendeu, Alexandre? Para contextualizar. Sim, importante. Até aqui, né? Mas essa praça terá várias atrações, vai ser muito legal. A gente já teve a oportunidade de conversar um pouco com a imprensa sobre isso, né? Vocês receberam material. São 2.600 metros quadrados de concessão, que abrange ali desde o Relógio das Flores, na esquina da Rua 15 de Novembro, até lá na frente da prefeitura, lá no antigo pátio onde ficava a Figueira, conhecida pelas greves dos servidores públicos e tal. E naquele espaço ali, previsto em edital, estarão instalados uma confeitaria, padaria, uma loja de souvenir, um restaurante e também outras atividades correlatas à exploração comercial daquela área, devidamente autorizadas pelo Poder Público Municipal. Então, vou dar um exemplo. A gente vai poder fazer ali a exploração de comércio volante das mais variadas áreas, né, dentro desta área de concessão. E como contrapartida, a gente, durante esse tempo, além de edificar a antiga estação de trem, que em 1970, na década de 70, habitava ali naquele espaço, né, a nossa estação de trem aqui do centro da cidade, vamos ter que fazer a reforma da Macuca, né, e a integração dela ao ambiente turístico da cidade, umas plataformas, né, ao lado da estação, que simularão aí a plataforma onde parava o trem, que terão ali também atividades comerciais, né, além da manutenção de todo o espaço da praça, arborização nova, alguns espaços temáticos que terão na praça também, que já foram divulgados, espaço para quem anda de bicicleta, né, um lugar para que ele possa fazer a manutenção da sua bicicleta, manutenção pequena, obviamente, encher o pneu, comprar um suplemento, né, espaço pet para quem anda com os seus animais de estimação, poder ter ali um lugar adequado, um ambiente agradável para tu poder trazer o teu animal de estimação para poder brincar um pouco com ele ali, né, espaço kids para as crianças, interativo, legal, um espaço tecnologia, né, que vai permitir com que a gente tenha interação, né, com novas tecnologias, e tudo isso público e gratuito, ou seja, a essência da praça se mantém, né, o espaço é absolutamente agradável para todas as pessoas, sem restrição, com banheiro funcionando aberto ao público também, de forma pública e gratuita, né, e tudo isso dentro desse contexto de revitalização dos espaços turísticos da cidade de Blumenau, que é uma das boas ideias aí implementadas pelo prefeito Mário, que junto com a Praça da Estação contempla aí a Praça Doutor Blumenau, o Frozen, o novo Museu da Cerveja, todos estes com empreendedores diferentes aí, muitos deles da cidade de Blumenau, outros não. Que legal, vamos lá, isso é um ponto importante. Tem duas coisas que eu quero fazer. A primeira, eu até comentei que o Fábio agora está na vida empresarial, mas, na verdade, é isso, as pessoas têm eu me falei errado, me expressei errado, as pessoas têm uma imagem que as pessoas vão para a vereança ou para a política e abandonam suas atividades, caem de paraquedas. Existem, sim, políticos profissionais que vivem disso, mas a maioria dos vereadores, dos secretários, não consegue viver, eles têm sua vida empresarial e tentam, em determinado momento, vão lá, né, priorizam determinada atividade, mas, claro, as pessoas têm que sobreviver assim, até porque eleição é uma coisa muito, muito cíclica. A segunda coisa, eu quero cumprimentar a nossa audiência, tem muita gente já com a gente. O Demian Lenini, talvez você se lembre dele também, Fábio, um grande amigo, fazia tempo que eu não falava, grande abraço. Pô, legal, Demian, ver você aqui, o nosso
vereador Adriano Pereira, né? O Adriano foi teu colega também na Câmara? Não chegou? Foi. Adriano Pereira junto. Combates entre governo e oposição. O Adriano está ali há bastante tempo, né? O Andréas cumprimentando, o Andréas fala as duas coisas muito legal, que é dando boa noite, onde é que está o Andréas aqui, aí ele reclama que lá na Praça da Itopava Central, ao lado da escola número 1, deveria ter um lugar assim, nesse sentido, é um lugar para as famílias que frequentam ali, e ele cita que esse teu empreendimento é um lugar, né, tem uma localização excelente para esse tipo de empreendimento. Outro amigo nosso, o Ivo Dickman, também na audiência, pedindo para a gente não falar de futebol. É isso aí, Ivo, tanto que eu tirei o programa de futebol da grade do Informe, porque estava muito difícil. O Jean Sered fazendo uma cutucada aí da TPA, falando sobre governador Celso Ramos e bababá. Nós vamos falar sobre a TPA, já nos acompanha aqui que a gente vai falar. O Raimundo também nos cumprimentando, dizendo que é um prazer ouvir o companheiro papapá, e o Otacílio Tatá, ele está fazendo uma pergunta, e quando houver manifestações, como é que fica? É uma curiosidade, e aí eu só queria que reforçar, que você falou no final da tua explanação, é um espaço público. Obviamente, quem entrar no restaurante tem que pagar para comer, tem que pagar para beber, mas tu queres comprar alguma coisa, tu vai gastar o dinheiro, mas você pode ir lá tirar foto da Macuca, tirar foto desse espaço temático, você não vai pagar, é isso, Fábio? É isso, eu até brinquei com o prefeito Mário, quando eu falei com ele, a gente vai incentivar com que as manifestações agora durem pelo menos 60 dias na frente da prefeitura, que daí traz mais movimento para o restaurante, para a padaria, para a loja de souvenir, não, brincadeira. Alô, Sérgio Maurício, tá ouvindo aí, Sérgio? Olha, te prepara. Mas brincadeiras à parte, né, é exatamente isso, assim, né, o espaço ali está concedido no sentido da manutenção, né, a Insight, além de ser a gestora do espaço, nós vamos ter que manter a praça toda e temos que pagar um aluguel da praça, né, que foi o item, né, que nos fez ganhar a licitação, foi ter dado a maior proposta de aluguel em relação aos concorrentes. Então, a prefeitura ganha muito, ela deixa de pagar, ela deixa de investir, vamos dizer assim, ali na manutenção da praça, as flores do relógio são nossa responsabilidade, cortar a grama é nossa responsabilidade, manter o espaço limpo é nossa responsabilidade, não mais da prefeitura, e ainda ganha o aluguel, porque todos os bens são reversíveis, né? Ao final da concessão, a construção também será da prefeitura, ou seja, passado o tempo da concessão, a prefeitura ainda ganha aquele imóvel, além de reformulado, restaurado, pronto para ser ocupado ou por uma nova empresa ou pela própria prefeitura. Que legal. O Luan está fazendo uma pergunta sobre a tua relação com o Ivanatz, eu vou botar isso mais para o final. O ex-vereador Beto Tribes também nos acompanhando, cumprimentando. E olha, é bem especial essa audiência, a gente já encontrou o Demian, que eu não falava há muito tempo, e outro grande amigo está na audiência aqui, cumprimentando você e me cumprimentando. O Mengarda é uma figura maravilhosa, um empresário de sucesso da nossa cidade, um queridão. Que legal, Mengarda, poder compartilhar essa audiência. Bom, Fábio, eu acho que é uma coisa legal falar também. Vocês participaram da licitação da outra praça lá, Dr. Blumenau, mas vocês não conseguiram ganhar. Então, quem ganhou, se eu não me engano, foi o pessoal... eu sempre confundo, porque tem dois Berkendorf, né? E é uma dissidência. O Jonathan. Isso aí, o Jonatas, né? Vocês participaram dessa licitação também. Sim, isso é importante dizer, né? Assim, a gente participa de contratos públicos e privados. E nos contratos públicos, a gente segue a Lei 8666, em geral, que é a Lei de Licitações, ou a 10402, que é a Lei das Concessões. E essas leis, elas regem o rito para a escolha da empresa que vai ganhar. E esse rito, necessariamente, tem uma qualificação técnica, uma qualificação jurídica, uma qualificação financeira, que tu tem que ir vencendo essas etapas da licitação para tu poder ganhar. Então, por exemplo, lá do Dr. Blumenau, o Jonathan ganhou, nós disputamos com ele lá e perdemos. Aqui, nós disputamos com uma outra empresa de Blumenau, com a MyBeer, e vencemos. Então, isso é comum, né, nos processos licitatórios. Alguns tu ganha, outros tu perde. A gente participou de um em Urubici, perdemos, por exemplo. E assim vai, né? Tu ganhas e perdes de acordo com as regras do edital, né? Com as regras do chamamento público.
Vamos lá, o Newton Spengler, né, o nosso Tico, que não perde uma, tá te corneteando aqui, né, o Tico, né, e Fábio, eu já quero falar contigo sobre o centro de eventos lá de Balneário Camboriú, mas antes de ir, eu quero rapidamente para a gente passar sobre o Morro Azul de Timbó. Vocês também ganharam um processo lá não é necessariamente um processo para construir, para montar nada, é para fazer um estudo, é isso? Isso. Lá é um instrumento diferente, que também está sendo feito aqui em Blumenau, que se chama PMI. É um Programa Municipal de Interesse, é uma manifestação de interesse pública, neste caso. Ou seja, quando a prefeitura tem intenção de concessionar um espaço, ela diz ao mercado o seguinte: mercado, eu vou concessionar a rodoviária, por exemplo, né? Tem alguém interessado em fazer um estudo? Daí as empresas que têm esse know-how dizem, olha, eu estou interessado, pode ser A, B e C. Elas têm um prazo, apresentam esse estudo, a prefeitura analisa esse estudo, ela pode usar um pedaço do estudo de um pedaço do estudo de outro, porque, em geral, esses estudos são formados por 4 cadernos, um operacional, um técnico, um jurídico e um de viabilidade financeira. Então, ela junta esses cadernos, muitas vezes de empresas diferentes, e licita. E quando ela licita, se a empresa que fez o estudo ganha o processo, ela se autorremunera através da concessão. Se ela não ganha ou não participa do processo, a empresa vencedora remunera a empresa que fez o estudo. Ou seja, com isso, o município não precisa nem investir nos próprios estudos para fazer a concessão. E isso pode acontecer por 2 iniciativas. Ou pela iniciativa do poder público, que é o caso do Morro Azul de Timbó, a prefeitura disse, quero concessionar o Morro Azul. Alguém se prontifica a fazer o estudo? A gente, em conjunto com uma outra empresa, com a Hunter, se credenciou para fazer esse estudo. E agora estamos nessa fase de montar o estudo. Depois a prefeitura vai pegar esse estudo, vai julgar se é viável ou não e vai botar em licitação. Aí nós vamos julgar se nós vamos participar ou não e vamos seguir esse rito. Agora, isso também pode ser ao contrário. Vamos supor que eu tenha interesse em fazer o estudo da rodoviária. Então eu me aponto. Prefeitura, quero fazer um estudo para concessionar a rodoviária. Vocês têm interesse? Daí a prefeitura diz, tenho interesse, ou não tenho interesse. Se ela diz tenho, ela abre um prazo para mim e para todos os demais interessados apresentarem um estudo de concessão da rodoviária. E aí segue o mesmo rito. E o grande ponto positivo disso é que esse rito todo, ele é público. Não só público para as autoridades que têm que verificar a lisura do processo. Vai lá, Ministério Público, Câmara de Vereadores e tal. Ele é público para todo mundo, porque um processo desse sempre tem audiência pública, consulta pública, ou seja, a comunidade pode ir lá e opinar em relação ao que deseja para um processo de concessão. Qual é a diferença disso? É que poucas empresas fazem isso, né? Então a gente está, vamos dizer assim, na vanguarda desses processos de concessão no sentido de estruturar para fazer concessões. Então é isso que está acontecendo lá no Morro Azul. Nós estamos credenciados a apresentar um projeto que futuramente será licitado para a concessão de exploração comercial e lá com um viés ambiental muito forte, né, do Morro Azul. Fábio, então vamos ter estacionamento, vai ter as atividades de trilha, de bicicleta e tal, que comumente acontece nesses parques ambientais. Vamos lá para o terceiro empreendimento que a tua empresa participou de um processo de licitação, desse PMI, enfim, e que ganhou, né, e que gerou bastante repercussão, e me parece que é um terceiro negócio também diferente, que é a gestão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, um centro de eventos que está pronto, estava parado, ainda não está andando, inclusive agora está numa situação judicial, mas você me corrija se eu estou errado. Nós estamos falando de 3 coisas que acabam convergindo na teoria, mas é diferente. O serviço que vocês vão prestar no centro de eventos é diferente, né, Fábio? Não, ele é similar. Deixa eu te explicar por quê. Primeiro, o processo não está judicializado, não. O processo está sob análise do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Tá. O que aconteceu ali? Esta é a primeira concessão do Estado de Santa Catarina. Essa concessão foi publicada em maio, se eu não me engano, do primeiro ano da pandemia, de 2020, e deu deserta. Nenhuma empresa quis
fazer a prestação de serviço do Centro Eventos, a gestão do Centro Eventos de Balneário Camboriú. É compreensível, né? Começo da pandemia, muita incerteza, muita dificuldade em relação a esse assunto. E nós não iríamos participar dessa primeira por conta dessas mesmas características. Quando veio a segunda oportunidade, eles publicaram novamente o edital, que, aliás, é exatamente igual ao primeiro, não mudou nenhuma vírgula, né? Nós já tínhamos lido da primeira vez e buscamos, como a gente comumente faz nos processos de licitação, parceiros para poder participar conosco. Porque o nosso trabalho não é fazer a gestão do Centro Eventos, da Insight. Nosso trabalho é fazer a formatação da viabilidade econômica financeira da gestão do Centro Eventos. Ou seja, eu consigo interpretar um edital de licitação, de concessão, e dizer, olha, esse edital tem viabilidade ou não tem viabilidade. Nós o fizemos e fomos atrás buscando parceiros para participar desse processo. O parceiro que nós encontramos é a Arena Petri Hard Rock Live de São José, que é hoje o maior centro eventos de Santa Catarina, administra hoje lá em São José o maior e mais moderno espaço de eventos do estado, mais de 17 mil metros quadrados de centro de eventos, 60 mil metros quadrados de área de terreno, né? E esta empresa é tão qualificada que está em processo de homologação, de estruturação, para se tornar o primeiro Hard Rock Live. Todo mundo conhece o Hard Rock Café, Hard Rock Hotel, Hard Rock Cassino, né? E esse mesmo grupo tem o Hard Rock Live, que são arenas de eventos, né? Do país e da América do Sul. Então, esse contrato já está feito, eles estão nessa fase de estruturação, e a Arena Petri, né, foi a nossa parceira que acreditou no projeto e juntou forças e se organizou junto conosco para participar desta empreitada. Ela teve sucesso, nós fomos, apesar de muito barulho, muita gente falando que ia participar, muitos concorrentes e tal, que o mercado se conversa, o mercado sabe, né? Na hora do pega para capar mesmo, a única empresa, o único consórcio interessado em fazer a gestão do Centro Eventos foi o consórcio BC Eventos, formado pela Insight e pela Quality, que é uma das empresas do grupo econômico da Arena Petri. E aí, a partir de então, a gente começou a participamos do processo licitatório, foi feita todas as análises, ganhamos a homologação, a adjudicação do processo, e a partir de então, o tribunal pediu para o tribunal que já fez toda a homologação do processo, tanto na primeira quanto na segunda vez que ele foi publicado, pediu para rever toda a qualificação técnica das empresas. E é isso que eles estão fazendo lá. Eles fizeram alguns apontamentos, graças a Deus nenhum deles referente à Insight, né, alguns apontamentos referente a entender melhor como é que funciona o grupo econômico da Arena Petri, que já foram esclarecidos, e agora a gente está na expectativa de a qualquer momento eles darem o seu parecer em relação a esse assunto, que se não tivesse parado nesta fase, certamente nós estávamos aí, provavelmente, a menos de 30 dias de poder abrir o Centro Eventos de Balneário Camboriú, que é, sem sombra de dúvida, um equipamento turístico muito importante, muito grandioso, que vai trazer ao litoral catarinense um complemento de algo que é muito importante para a cidade, que é ter lá um equipamento de recepção a grandes feiras, eventos, shows, etc., né, que é o know-how absoluto, né, da nossa parceira comercial e que, a partir de então, aflorará aí nessa retomada de eventos por todo o estado de Santa Catarina. Então, esse é o papel da Insight, né? É a gente formular essas expectativas de negócio. E é tão verdade isso, né, que a gente tem no nosso KINAI, da nossa empresa, KINAI é a qualificação econômica de atividade da empresa. A área de onde tu atua, né? Isso. Mais então, ou menos assim, né? Isso, a Insight atua em gestão, né, de projetos e mais um monte de KINAI, porque daqui a pouco vai vir uma concessão de... Vamos usar um negócio bem pouco conhecido, sei lá, uma concessão de cemitério. A gente tem que ter KINAI de cemitério para poder participar, né? De gestão de cemitério. Vai vir uma concessão de Zona Azul, nós temos que ter KINAI para poder participar.
porque senão pode nos acontecer de nós sermos desclassificados por um edital que diz que as empresas isolada ou em consórcio têm que ter aquele KNAI para poder participar. E a nossa contribuição dentro dessa participação é exatamente fazer essa gestão da viabilidade econômico-financeira, a análise e, eventualmente, quando for demandado pelos parceiros comerciais, a gestão administrativa também, que é o início, né, dos nossos trabalhos desde que a gente lançou a empresa. E isso mistifica um pouco, né? Então, as pessoas precisam entender isso, e isso é natural, né? É muito natural que uma pessoa leiga, que não está no dia a dia da administração pública, tenha dúvidas em relação a esse assunto. Então, essas dúvidas serão sanadas ao longo do tempo e, com naturalidade, esses processos acontecerão e serão cada vez mais comuns em todas as cidades. Então, certamente, o nosso esforço é participar do máximo possível desses projetos. E aí a gente pode citar outros. Nós estamos participando de outros projetos como esse também, como esse do Centro Eventos. Nós estamos participando de outras perspectivas de concessão, não só aqui em Blumenau, na nossa região, mas em outros lugares. Fábio, eu já vou lá para as TPAs, mas para encerrar isso aqui, como é que você vê, porque é isso, o Informe publica, o Santa publica, o município publica, quando a gente publica, ó, é a empresa do Fábio Fiedler, é a empresa do Robinho, a empresa lá do Centro de Eventos, é uma enxurrada de críticas no sentido de você falou, mas é no sentido de colocar uma suspensão ao processo. Porque é isso, as pessoas na internet pode tudo, rede tudo, todo mundo sabe, e aí diz, não, mas aquele ganhou porque deu jeitinho, aquele ganhou porque é falcatrua, isso. Como é que você trabalha com isso, né? E qual é o grau, né, de possibilidade de ter jeitinho nesses processos? Bem, se tivesse, eu tinha ganho todos, né? Não tinha perdido alguns e ganhado outros, né? Então, eu acho que os fatos falam por si só. Eu não me incomodo, Alexandre, sabe? Porque a história a gente não apaga, né? A história a gente constrói a nossa história no nosso dia a dia. Eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que eu fiz no tempo que eu me dedicava mais à política e menos à atividade privada. E hoje não é diferente, eu me dedico à atividade privada, mas me dedico também à atividade pública, à atividade política, porque é algo que eu gosto, sei fazer, faço com esmero, me dedico. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu trabalho o dia todo. Nesse domingo, eu fui, para te dar um exemplo, eu fui conhecer o Pico Malve, lá em Jaraguá, né? Quem acompanha minhas redes sociais viu aí. Um lugar encantador, que eu não conhecia, né? A Malve tem um terreno grande, que é um dos morros mais altos de Jaraguá, e fez lá um espaço de convívio, com churrasqueira, não pode som, não pode narguilé, com esculturas, com balanço, com trilhas, um espaço maravilhoso. Passamos um dia lá, eu e a minha família, esplêndido. Fui por quê lá? Porque eu queria passar um tempo com a minha família, mas ao mesmo tempo eu queria ter ideias inspiradoras para o projeto do Morro Azul, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar, né? E eu faço isso com dedicação. Então, da mesma forma que eu me dedico hoje para isso, né, eu me dediquei muito na época que eu fui vereador, e a história fala por si só. Então, assim, não me incomodo com isso, mas eu sei que isso vai passar, né? Que é bom que passe, porque a Insight, ela tem seus sócios, mas ninguém fala que quem ganhou a Praça Doutor Blumenau é o Benkendorf do Jonathan, que tem um outro café no lugar tal, que da família tal, que brigou com não sei quem, né? Porque é da atividade privada dele, não tem nada a ver com o processo público. E eu tenho um processo público de ter sido vereador e tal antes, e que é natural. Eu até, ao teu amigo Francisco Frejá, meu xará, FF, o Pancho, na semana passada, né, a gente estava conversando um pouco sobre as questões aqui da praça e tal, porque quem toca mais o projeto, na verdade, é o Robinho. E eu falei para ele que recebi uma ligação da minha mãe, que ela também acompanha sempre as matérias que saem na imprensa e tal, e ela falou, Fábio, o Pancho publicou uma matéria sobre a praça, e pela primeira vez ele não falou que era da Insight dos ex-vereadores e tal, ele só fez referência à praça. Eu falei para ele, cara, obrigado, porque assim tu ajuda a gente a desmistificar, porque eu não vou desistir, eu vou continuar trabalhando na Insight, nas minhas outras atividades, mesclando atividades políticas e públicas, assim como faz o Lanzarin, que é médico, né, o Alexandre do CETERB, que é empresário, o
o Jefferson Forrest, que foi vereador e hoje é empresário também, e assim a gente pode dar vários exemplos de várias pessoas que conciliam a sua atividade privada e muitas vezes se doam à administração pública porque têm um conhecimento ou porque fazem algo nesse sentido, né? E eu, desde que saí da Câmara de Vereadores, tenho trabalhado muito menos, né, do que o ritmo que era antes empregado nesta atividade pública e mais na atividade privada, pelo menos até pouco tempo atrás. E vou te dizer assim, o objetivo vou dedicar pelo menos os mesmos 15 anos que eu dediquei na minha atividade pública, agora mais à atividade privada, para poder encaminhar o conhecimento adquirido e tal, no sentido de conciliar as coisas, porque o ramo que a gente escolheu participar, em geral, são ramos que interferem, atuam, né, no dia a dia das pessoas, porque eventualmente são contratos públicos, não são só públicos, mas os que são públicos acabam afetando no dia a dia, né? A mesma coisa que se tu estivesse entrevistando o dono das prestadoras de serviço aqui de Blumenau, né? O dono da Blumob, o dono da Hackley, o dono das empresas que têm outras concessões aqui na cidade. É isso aí. O Léo Alegre, boa noite, Léo, grande Léozinho está aí com a gente. O nosso Marco Antônio André perguntando se tu vai voltar a ser candidato. Deixa comigo, Marco, daqui a pouco eu falo. Eu só quero encerrar esse assunto do empresário com a questão da TPA, lá de Bombinhas, né? Essa também gerou bastante polêmica, porque a TPA por si só, olha só quem está aí com a gente, Xará Alexandre Brolo, um grande cara, tem um canal de gastronomia muito legal. Ô, Xará, acompanho algumas receitas tuas. A TPA é diferente de todos esses projetos, né? Porque a TPA, ela é eu não sou nada contra. Posso questionar o valor, posso ter dúvidas sobre a destinação, mas eu entendo que é importante ter esse instrumento. Mas ela é antipática, né? Tu não está construindo uma praça, tu não está montando... Não, estão cobrando, né, do cidadão ali, mas vai reverter para a população. Mas, enfim, né, as pessoas não têm muito esse entendimento. Qual foi a tua participação da tua empresa na TPA de Bombinhas, né? Você ainda tem participação ou não? E qual foi a participação na TPA de Celso Ramos? Sim, isso é um negócio bacana da gente conversar, porque, em geral, também é todo um misticismo em relação a esse assunto, né? Mas a TPA é muito simples, né? A TPA não é ideia minha. Foi lá que eu conheci a Paulinha e o Paulinho, né? A Paulinha como prefeito, o Paulinho como vice. E eles têm lá as características especiais deles. A cidade de Bombinhas tem 17 mil pessoas, recebe 1 milhão de pessoas na temporada, que vão lá e deixam seu lixo, consomem a água, deixam seu esgoto, e tem um impacto ambiental numa cidade que tem todas características específicas lá. Não pode construir acima de tal cota, tem uma série de questões ambientais lá que norteiam o dia a dia de Bombinhas. Bombinhas não conseguia pagar as suas despesas da temporada e o impacto ambiental que os turistas causavam à cidade com os seus próprios recursos, porque eles recebiam do Fundo Nacional de Educação dinheiro para 17 mil pessoas, dinheiro para saneamento para 17, para coleta de lixo cobravam daquelas 17 mil pessoas, e assim por diante, e recebia 1 milhão de pessoas. E aí a gente ajudou, e isso foi bem lá no começo, a estruturar uma ideia para a TPA. E eles licitaram e uma empresa ganhou, que é uma empresa aqui de Blumenau, inclusive, a Telmesh, que tem sede ali na rua Francisco Valdi, num contrato público, né, de proprietário o Sidney, junto com o sócio Fabiano, o Rodrigo, que são os donos da TPA e sempre foram, né? Como ali nós começamos a trabalhar a nossa gestão de projetos. Eles nos contrataram para a gente gerir o projeto, fazer o plano de publicidade, fazer a contratação das pessoas. A especialidade deles é tecnologia e a nossa era a gestão de pessoas. Então, a gente foi contratado para fazer isso, a gestão do projeto da TPA. Num contrato que, ao longo do tempo que durou o primeiro contrato, durou o nosso com eles, acabou o contrato deles, acabou o nosso e boa. O que rende para a empresa que trabalha com licitações um contrato como esse? Um atestado técnico, um acervo que a gente fez esse serviço. A partir de então, a Insight se credenciou a participar de outros processos
de gestão de pessoas, de gestão de tecnologia, e a gente estava capacitado a poder participar de outros processos da TPA. E só isso. Então, essa foi a nossa participação lá, que já hoje não existe mais, né? Foi um projeto que a gente ajudou a conceber, que nasceu, que deu filhos, que foi muito polêmico, que a prefeitura teve uma vitória na justiça, porque a contestação, nem eu, nem você, nem ninguém gosta de pagar mais uma taxa ou um tributo. Agora é diferente, quando a gente paga uma taxa ou um tributo e a gente vê que aquilo está sendo bem aplicado, ou alguém tem alguma dúvida que a cidade de Bombinhas se transformou nos últimos 6, 7 anos. Alguém que foi lá, você é frequentador, Alexandre, do Canto Grande de Bombinhas. Não, eu sempre digo isso. A cidade melhorou muito, 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 muito mesmo, é o que eu digo. Por que melhorou? Porque os recursos aplicados da TPA, aplicados em meio ambiente, porque os recursos oriundos da TPA só podem ser aplicados em meio ambiente, sobraram na conta 100 da cidade para outras aplicações. E quem vai a Bombinhas, das infinitas praias que nós temos em Santa Catarina, pode constatar que a cidade está transformada, mudou, tá... É um brinco, é um jardim a cidade de Bombinhas. Dito isso, o que eu quero complementar para ti? Que os benefícios da TPA, naturalmente aplicados lá na cidade de origem, despertou em várias outras cidades a possibilidade de fazer TPAs também. A gente participou e perdeu a TPA de Ubatuba, que tem outra empresa lá, outro grupo participando. A gente participou e ganhou a TPA de governador Celso Ramos, e aí o o Tribunal de Contas suspendeu o contrato por inviabilidade econômica. A gente participou dos estudos da TPA em Ilhabela, dos estudos da TPA em Garopaba, só que as pessoas se limitam, e no mundo negro da internet, a falar única e exclusivamente aquilo que querem em relação a cada um dos assuntos. Então, se alguém tivesse a vontade de realmente debater esse assunto, tivesse conversar comigo sobre ele, como você está fazendo, é dessa forma que eu iria explicar e falar, porque são todos contratos públicos, ninguém... e averiguado por todo mundo, né? Um negócio desse, o Tribunal de Contas viu, o Ministério Público viu, o Tribunal de Justiça viu, teve votação em primeira instância, votação em segunda instância. Poxa! Então, assim... eu achar antipático a TPA, tudo bem. Agora, eu atacar as pessoas que estão lá fazendo o seu serviço é inadequado, né? É inadequado. É a mesma coisa que eu xingasse o lixeiro que passa com um caminhão na frente da minha casa, porque eu não gosto do dono da empresa que coleta o lixo. Quer dizer, né? É muito inadequado. Mas é isso. Sem mística, sem nada disso, é exatamente isso que está acontecendo. E eu torço, sinceramente, porque quem fala que a TPA vai se espalhar por toda Santa Catarina e pelo Brasil, não está falando a verdade, né? A TPA é um projeto com características ambientais. Bombinhas tem 70% do seu território protegido por lei ambiental, assim como o governador Celso Ramos, assim como Ilhabela, assim como Morro de São Paulo, assim como a ilha lá de Pernambuco, como chama? Fernando de Noronha. Então, são cidades como essas, com essas características, que precisam ser preservadas, que podem fazer TPA. Vou fazer uma TPA em Gramado. Não dá, Gramado não é ambiental, Gramado é turística. Vou fazer uma TPA na cidade da nossa Santa Paulina. Não dá para fazer em Nova Trento, porque Nova Trento não é ambiental, Nova Trento é turismo religioso. E a TPA por si só já fala, taxa de preservação ambiental. Então, qualquer outra finalidade vai ser inconstitucional. E tem gente que usa isso para o bem e tem gente que não usa, né? Vamos lá, Fábio. Eu estou louco para entrar para a política, mas para prestigiar a audiência, o doutor Ronaldo, que nos acompanha, ele pergunta se a PPP, a parceria público-privada, superará as desconfianças da sociedade e se esse é o futuro aí para a conclusão das obras de alto custo. Isso é um tema excepcional. Ronaldo, né, o nome da pessoa, né? O doutor Ronaldo Ferreira Gonçalves, grande figura. Doutor Ronaldo, um grande abraço. Essa é uma grande pergunta, porque essa é uma mística que existe. A PPP não é o futuro para acabar com esse problema. A PPP é o presente para acabar com esse problema. Ela já está instituída. Quando eu falei que a gente começou a se estruturar para trabalhar nessa área,
foi porque a gente acompanhou a flexibilização dessas legislações. Vou dar um exemplo. Antes, só se podia fazer PPP em projetos acima de 35 milhões de reais. Então, por exemplo, eu quero fazer a PPP, a mais consolidada do Estado é a iluminação pública. Tá? Muitos municípios estão fazendo, os estudos e tal. 3 já têm PPPs constituídas em Santa Catarina. Biguaçu, nossa vizinha Timbó, e um outro município do sul do estado, que eu não me lembro, com 3 empresas diferentes. Então, tem gente de todo lugar participando disso. Mas agora, os projetos podem ser feitos em até 10 milhões de reais, ou a partir de 10 milhões de reais. Então, antes, um projeto de 35 milhões de reais, só municípios médios e grandes podiam fazer. Agora, com projetos de 10 milhões de reais, qualquer município pode fazer uma PPP. Só que PPP é diferente de concessão. PPP é parceria público-privada. E a grande diferença disso é que numa concessão comum, o risco da concessão é todo do concessionário. Vou dar um exemplo prático. Aqui na praça, se não der certo, ou se a gente não conseguir locar os pontos, vender, atrair turistas, atrair pessoas, o prejuízo é da concessionária. Numa PPP, não. Uma PPP, em geral, é uma parceria entre o público e o privado, que ela pode ter origem de ter contribuições da administração pública ou não. Vou dar um exemplo. Vamos fazer uma PPP da construção de uma creche ou de um conjunto de creches, para dar os 10 milhões de reais. Pois bem, nós vamos cobrar das pessoas que utilizam a creche por essa construção? Não, porque a creche está sendo feita para abrigar pessoas indicadas pela administração. Quem vai pagar por essas vagas em creche? A prefeitura. Então, a prefeitura faz o projeto, licita a PPP através de concorrência, a empresa ganha, constrói as creches, as crianças entram e quem remunera a concessionária? A prefeitura. Então, neste caso, não é o usuário que vai remunerar a concessionária, e sim a prefeitura. Mas isso pode ser misto também. Por exemplo, a construção, através de PPP, de uma estação de metrô. Ah, como é que vai remunerar? Pelo bilhete que o cara paga lá para entrar na estação. Mas, em geral, esse bilhete não custeia todo o investimento da malha urbana de ônibus ou de metrô. Então, a prefeitura complementa. Um pouco é do usuário, um pouco é da prefeitura. Isso faz com que a gente consolide a parceria público-privada. E isso está cada vez mais comum, está cada vez mais presente, e é muito engraçado, né? No tempo que eu fiquei lá estudando em Madrid, a gente via as pessoas falando sobre isso de casos internacionais. Eu tinha uma professora que era holandesa, que era de administração pública, né? Então a gente começou lá falando da nova administração pública, promovida pela Margaret Thatcher, nos anos 80, na Inglaterra e tal, e como isso se disseminou pelo mundo, aonde está a Holanda, onde está a Espanha, onde está a América Latina, aonde está os Estados Unidos nessa formulação. E daí ela contou um case de uma linha de trem regional, que foi licitada na Holanda, que a concessionária não deu conta e que tiveram que romper o contrato e colocar uma nova empresa. Ela contou isso com muito detalhe e tal, e ao final eu perguntei para ela, professora, eu sou obrigado a lhe perguntar quanto tempo demorou para fazer essa transição entre licitar, comprovar que estava errado, depois, deu errado, vamos trocar a empresa. Quanto tempo demorou? 1 ano? Não, Fábio, 3 meses. Eu falei, não, 3 meses é muito pouco, né, professor? Não, foi, 4 meses, então, Fábio, mas no máximo. Por quê? Porque isso lá está muito mais consolidado que aqui. Então, os marcos regulatórios, as empresas que regulamentam e fiscalizam isso, em geral consórcios públicos ou privados que fiscalizam esse tipo de contrato, são muito atuantes. Recebeu uma notificação, não cumpriu. Recebeu a segunda, está fora, entra outra empresa. Ou faz uma nova licitação, ou entra o segundo colocado. E a gente tem um exemplo prático aqui, quanto tempo a gente levou para tirar, né, as empresas concessionárias de ônibus e colocar outra empresa concessionária de ônibus. Olha o transtorno que foi e olha a involução que foi, né? Então, a gente vai penar ainda para conseguir chegar nos níveis de países mais desenvolvidos. Mas eles também começaram nos níveis que nós estamos hoje. Então, é legal, né, ser mola propulsora de uma mudança como essa.
E a gente vê vários casos das empresas entrando numa licitação e aí não conseguindo cumprir, e aí é uma novela para desatar, o poder público fica de mão amarrada, tem que cumprir prazos, e aí se bobear ainda não tem uma punição forte para essa empresa, tu vê, essa empresa acaba entrando em outras licitações e virando uma bola de neve. Vamos lá, vamos pegar aqui o Luan Klein. Qual é a história da sua treta com o deputado Ivan Nats? Porque ele persegue tudo que você faz, é aquela história de amor mal resolvida, aí o Luan já foi um pouquinho mais fácil. Mas é isso, o deputado Ivan Nats, hoje o deputado Ivan Nats, onde ele tem oportunidade, ele vai lá na canela, e ele sempre diz que é o papel dele fiscalizar e fazer. Então, ele foi um cara muito crítico à TPA e sempre usando o teu nome, né? E também foi um cara muito crítico também à recente concessão do Centro de Eventos, ele que é presidente da Comissão de Turismo, né, da Assembleia Legislativa. Qual é a dificuldade com o Ivan Nats? Qual é a dificuldade dele contigo? De minha parte com ele, nenhuma. Né? Dele comigo, só perguntando para ele, Alexandre. Tá, mas da tua parte, tudo certo? Nenhuma. A gente foi vereador junto, ele foi líder do governo Napoleão, eu, à época, fazia oposição, depois a gente estava junto na situação, junto na oposição. Nenhuma. Eu acho que o deputado Ivan, o vereador Ivan, está no papel dele. Bem, nós todos de Blumenau conhecemos bem o Ivan, né, e o jeito dele de trabalhar. Então, é isso aí, né, eu acho que não sou eu estou em outra vibe, né, não sou eu que tenho que fazer julgamentos em relação a isso, né, eu estou prestando meu serviço, estou trabalhando do meu jeito e espero ter a compreensão. Eu fico triste, na realidade, em torcer contra uma empresa de Blumenau. A gente poderia estar gerando mais emprego, a gente já poderia estar com o centro de eventos aberto, né, enfim, né, eu lamento, né, a atuação quando ela é pautada na falta de verdade. Quando ela é pautada na fiscalização, no bom trabalho, eu acho que é salutar, é legal, cada um no seu papel, tomara que tenha êxito. O Thiago Schulze, que também escreve para o portal Meso Regional, do meu amigo Jefferson, diz que na concessão o risco de negócio é da concessionária, como você falou, e ele ainda corneteia, dizendo: avisa isso aos nossos vereadores, estão fazendo repasses milionários à Blue Mob. Realmente essa é uma situação bem complicada. Fábio, então eu perguntei da tua relação com o Ivan, mas eu quero também te perguntar da tua relação com a deputada Paulinha, porque você falou, né, quando começou a falar da TPA, que lá você se aproximou da então prefeita Paulinha, e hoje você trabalha na Assembleia Legislativa, presta serviço para a deputada Paulinha na Assembleia Legislativa. Fala um pouquinho o que você faz, né, com a deputada Paulinha, como é que é essa relação? Bem, como eu te disse, eu conheci a Paulinha lá quando ela virou prefeita. Na verdade, eu conheci o Paulinho, né, que é o vice-prefeito dela e que nós tínhamos amigos em comum por conta da atividade profissional dele. Vai ter um tempo que esse meu amigo me falou: olha, aquele amigo nosso que nós jantamos aquele dia lá em Perequê virou vice-prefeito. É mesmo. E eu era vereador ainda na época, né? E ele falou: poxa, qualquer dia vamos lá, bater um papo com ele e tal, não sei o quê. E foi assim, eu fui lá, conheci o Paulinho, conheci a Paula e tal, e ficou por isso, né? Quando a gente começou a se envolver um pouco mais lá com Bombinhas por conta das atividades profissionais, eu acabei conhecendo o jeito dela de trabalhar, de fazer e tal, e daquela menina que era pescadora e que foi secretária, foi vereadora, foi trabalhar em Brasília, virou prefeita e estava querendo mudar o mundo, né, dela, que é a cidade de Bombinhas. E acabou por aí, né, a minha interação com ela. A gente sempre se manteve próximo no sentido de trocar experiências de gestão e tal, coisa assim. E em 2016, eu saí da Câmara e fui para Madrid, né, fazer o mestrado. Quando eu voltei decidido a não participar mais do processo público, né, voltei com o convite do Napoleão, do Mário depois e tal. Mas assim, né, eu resolvi, né, dedicar o meu trabalho filantrópico, o meu trabalho de doação comunitária, né, numa fonte que é muito salutar, né? Hoje eu participo, muitos dos amigos que nos cumprimentaram aqui são lá do Rotary Hermann Blumenau, né? A minha dedicação hoje, nesse sentido, é no Rotary, né? Eu participo ativamente das nossas campanhas, do companheirismo, dos grupos. Ali a gente consegue ajudar bastante gente, né? E acho que eu concentro boa parte desse esforço nisso.
Mas em 2017, quando eu voltei, no final do ano, a Paula, eu já não era mais vereador, a Paula ainda era prefeita, ela disse, pô, Fábio, eu vou ser candidato a deputado estadual. Eu falei, Paula, tem certeza e tal, não sei o quê, porque eu já tinha sido vereador, coordenei a campanha de prefeito do Paulo Gouveia, coordenei a campanha do Jean Kuhlmann, do João Paulo, do Raimundo Colombo, aqui na época que ele foi candidato a governador e depois a reeleição. Então, eu sempre participei ativa. Eu nunca dei um passo a mais na vereança, porque eu estava esperando essa fila dos meus amigos todos andar aí, né? E ela falou, poxa, eu quero ser candidato a deputado estadual e queria que tu me ajudasse na eleição. E eu falei para ela, pô, Paula, eu estou em outra vibe, trabalhando na minha empresa e tal, não sei o quê. Poxa, mas me ajuda, pelo menos em Blumenau e tal. Eu falei, tá, tudo bem. A gente monta um time em Blumenau ali, então, para poder te ajudar. E esse meu envolvimento diário aí com as coisas, quem é meu amigo mais de perto, mais íntimo, sabe que eu não faço as coisas pela metade. Eu fui me envolvendo, e passado alguns meses eu estava coordenando a campanha da Paula. Muito nesse entusiasmo eu já também não tinha nenhum interesse político aqui em Blumenau, como ainda não tem, né? Já se passou a eleição de deputado, eleição de vereador, eleição de prefeito, e eu não fui mais candidato, e não serei mais, respondendo aí a pergunta já de um amigo. Do Marco Antônio André, está aqui. Isso. A gente até pode falar um pouquinho do futuro depois, mas nesse momento não tenho a menor pretensão disso. Mas a gente conseguiu fazer uma eleição estrondosa. A Paula saiu de uma cidade que tem 10 mil habitantes, contagiando as pessoas e contagiada pela vontade de ser deputada, e fez a 5ª melhor eleição do Estado, com 52 mil votos, com TPA, com tudo isso que a turma falava. A gente fez um monte de voto e eu participei ativamente daquele processo ali, dentro das minhas limitações, obviamente. Estava tratando dos meus negócios e ajudando ela na campanha. Quando passou essa eleição, né, era natural que eu fosse fazer o quê? Depois de ter coordenado a campanha dela. Fosse trabalhar com ela no gabinete dela, né? E não foi por falta de convite, né? A gente conversou mais do que uma vez sobre isso, a gente fez alguns ensaios entre a eleição e a posse dela, mas ao final cheguei à conclusão junto com ela, inclusive, mas principalmente junto com a minha família, de que não era o momento adequado voltar a me dedicar, porque um cara que é chefe de gabinete tem que ficar lá, em Florianópolis. Ela é muito ativa, a Paula é uma deputada realmente que me representa muito, assim, o trabalho dela é incansável, em todas as secretarias, a Paula não tem dia, não tem noite, eu me identifico muito com o trabalho dela, porque é muito parecido com o que eu fazia quando eu era vereador. A Paulinha é uma menina realmente muito dedicada, a grande virtude dela é o trabalho dela, e ela tem muito conhecimento. Como ela foi prefeita de uma cidade pequena, quando ela tem de prefeito de Maravilha, de Omerê, de Sombrio, das cidades pequenas do estado de Santa Catarina, as pessoas se identificam, os prefeitos se identificam com ela, eles falam a mesma língua, porque a dificuldade do Mário, do Jean Loureiro, né, do Adriano de Joinville, é muito diferente da dificuldade desses municípios pequenos. E ela se dedicou muito a isso. E não faz muito tempo, faz uns 4 ou 5 meses, que novamente nós conversamos. Ela falou, pô, Fábio, preciso da tua ajuda no sentido de organizar um pouco melhor as atividades do gabinete, tem esse planejamento, sabe como fazer. E aí nós acordamos, né, que eu ia ser um assessor externo, que é o que eu faço hoje, né, eu dedico boa parte do meu dia nessa ajuda a ela, no sentido de organizar, de dar complemento ao mandato dela, que é muito intenso. E vou te dizer, me realizo muito com isso, tá? Porque tu vê a paixão com que eu falo sobre esse assunto, né? Porque eu não tenho dúvida que ela vai dar passos adiante. Eu tenho muita relação política, né? Natural, é normal, né? Eu tenho muitos amigos que sempre me acompanharam, não só de Blumenau, mas de fora da cidade e tal. Isso acaba complementando assim, o trabalho. E hoje, a minha dedicação lá no mandato da Paula é nisso, né? E procuro conciliar isso de forma muito, muito hábil, com muita sapiência e tal, porque é o que ela merece, é o que o Estado merece, né? E a gente está vendo o reflexo dessa dedicação dela no dia a dia, né? Eu, recentemente, eu não dou muita entrevista, né, Alexandre? A gente está conversando aqui muito mais pela nossa amizade do que qualquer outra coisa, né? Mas eu recentemente conversei com outro canal e teci elogios aí ao Mário e ao Moisés, que eu gostaria de fazer novamente aqui, porque acho que ambos... Mas tu tá adiantando a conversa, vai chegar lá também. Eu queria te dizer o seguinte, que essa dedicação da Paulinha, eu vejo refletida em outras pessoas que também têm esse espírito, né? E é isso, assim, eu procuro ajudar
Eu tive muitas experiências boas e muitas experiências de adversidade no meu mandato. E completar isso, auxiliar isso, né, as outras pessoas para não precisarem passar pelas experiências ruins, ou para otimizar as experiências boas, também faz parte do meu dia a dia. Maravilha. O Peter Franz aqui também te cumprimentando. Vamos lá, Fábio, você já disse que não vai ser candidato e vamos falar um pouquinho sobre o teu período. E a política é muito cíclica, a gente vê hoje com o Napoleão Bernardes, era um político em ascensão, com, né, uma carreira brilhante, tomou uma ré, tomou a segunda e está difícil de conseguir voltar para o prumo político. E quando você e o grupo político daquele momento também era um grupo muito em ascensão, né? Por exemplo, você era uma das maiores lideranças daquele grupo ali atrás, ali do prefeito, obviamente, João Paulo, tinha ainda o Jean Kuma, que estava um pouquinho mais experiente, mas tu eras um cara espaçoso, você ocupava muito espaço, você foi super bem votado todas as vezes, mas aí aconteceu a ré do desdobramento eleitoral da Operação Tapete Negro, que pegou você, né, pegou mais quatro políticos no processo eleitoral, e aí teve a questão do tapete negro em si, no processo criminal, que essa você não tem citação alguma, não tem envolvimento algum. Enfim, eu já me manifestei publicamente que eu entendo assim, de novo, eu não tenho condição de julgar as coisas, mas a imprensa teve um papel muito importante na reverberação das falas do Ministério Público. Esses dias, você me lembrou bem, foi a primeira operação do GAECO em Santa Catarina com relação à área criminal, e houve esse desdobramento na área eleitoral, que quem comandou foi o promotor Odair Tramontim, na questão eleitoral, que casualmente foi candidato a prefeito agora, bom, querendo ou não querendo, né, todos os processos acabaram não dando em nada, ou por erro do Ministério Público, ou por entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que não deu provimento a essa causa por 2 vezes. Fala um pouquinho desse processo e de como é que isso impactou, reverberou na tua carreira política também. Pois bem, grande parte dele tu já falou, né? Eu acho que os desdobramentos estão aí e os fatos falam por si só, né? Os envolvidos continuam envolvidos, cada um no seu papel, né? Alguns mudaram de papel. Então, eu deixei de ser vereador, candidato a deputado, prefeito da cidade de Blumenau, né? E virei empresário. O promotor deixou de ser promotor e virou candidato a prefeito. Agora voltou a ser promotor, né? E eu respeito o papel dele dentro das regras do jogo atual e tenho certeza que ele respeita o meu papel também. E hoje, né, passado isso, fica ensinamentos, porque eu, Alexandre, sabes que eu não tenho pai político, não tenho família de político, né? Eu brinco que o pedigree do meu sobrenome, eu faço parte da parte pobre da família, eu brinco com o resto da parte da família Fiedler, né? Mas, assim, foi construído baseado no meu trabalho, né? Eu nasci lá na Escola Agrícola, lá na Adolfo Haas, uma transversal da José Deck, ali perto do supermercado Evana, e fui estudando Machado de Assis, depois no SEDUP, depois na ETEV, depois na FURB, e acabei, quando me vi, eu estava assessor do governador Amin, depois de ter sido presidente do DCE. Eu não tinha a menor ideia de onde eu estava, quando eu tinha 20 anos de idade, saí do DCE da FURB para ser assessor de assuntos da juventude, implementar o programa de bolsas de estudo a pedido do governador Amin em todas as universidades do estado de Santa Catarina, o que me levou a ter um conhecimento lá em Florianópolis, a ter lá grandes amigos que hoje eu reencontro quando eu vou lá na Assembleia Legislativa, né? A me apaixonar pela política, né? Porque até então eu não era nem filiado, né? A começar a militar nisso. Eu sempre quis militar num grande partido, eu nunca quis militar num pequeno partido, então eu entrei no PFL, que depois virou DEM, que depois virou PSD, e que elegeu e reelegeu o João Paulo, que tinha 5 vereadores, 2 deputados estadual, e hoje está aí no que está, na cidade de Blumenau. Estou filiado no PSD ainda, sem atividade partidária já há 5 anos, mas é o que eu te digo, os fatos falam por si só, né? E não me arrependo de absolutamente nada, porque, primeiro,
Consciência absolutamente tranquila. Eu não fiz nada de errado, e se fosse por causa de um par de óculos que eu dei para um casal de crianças que não enxergava, que dizem que eu dei, né? Porque a gente assimila isso como se fosse verdade, mas que dizem que eu dei para um casal de crianças que não enxergava. O custo do meu mandato de vereador dava 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu não consigo enxergar algo nesse sentido e não ajudar. E um par de óculos não é motivo para caçar 5.500 votos. Só que na época não adiantava falar isso. Né? Na época não adiantava. Era eu falando e o mundo falando contra. E foram grandes ensinamentos. Né? O que deixou de acontecer? Só Deus sabe, né? O que poderia ter acontecido se não fosse dessa forma. Mas como foi dessa forma, vamos aproveitar esses ensinamentos para criar musculatura, para criar novas oportunidades, para interagir de forma diferente, para conversar diferente com os meus amigos, para mostrar isso para as pessoas, para não deixar com que isso aconteça com outras pessoas. Se fosse hoje, com as leis atuais, com o novo marco regulatório da internet, com tudo que está acontecendo hoje, certamente nós não tínhamos sido sacrificados daquela forma que fomos, né? Porque isso já faz 9 anos, né? Os processos não têm, os processos acabaram por si só, porque minha objeção era não poder ser candidato 8 anos depois do processo, quer dizer, já são 9, não tem mais nexo. Mas há 9 anos atrás, o que aconteceu na internet para conosco, o que aconteceu no Jornal de Santa Catarina, né? Colunista do Jornal de Santa Catarina colocando foto de que os vereadores roubaram dinheiro, de que não sei o que, sendo que não tinha absolutamente nada disso no nosso processo. Quer dizer, foi uma ânsia muito grande da imprensa, nós já conversamos sobre isso, não só sua, de toda a imprensa da cidade, em querer mostrar para a sociedade que nós poderíamos dar o exemplo e punir alguém que fez alguma coisa errado, mas esqueceram de ver se as pessoas realmente tinham feito errado ou não. E a gente não fez errado. Eu não tenho uma vírgula. Eu sou o autor da Lei Ficha Limpa na Câmara. Né? Assim que eu fui condenado em segunda instância, eu pedi para sair da Câmara, tu lembra disso? Antes mesmo dos meus pares. Ficaram até chateados comigo. Eu pedi para sair porque era absolutamente contra aquilo que eu acreditava. Quer dizer, eu tinha consciência tranquila, mas baseado numa decisão judicial, que pode se contestar, porém não é necessário que tu podes até não concordar, mas tu é obrigado a executar a decisão judicial. Então eu não concordava de ter que sair da Câmara naquele momento, mas eu tinha que obedecer a decisão judicial. E o autor da Lei Ficha Limpa que dizia, se o cara tem condenação em segunda instância, em crime eleitoral, ambiental e tal, o cara não pode assumir cargo público. Pô, tô fora, saí, fui absolvido, voltei, né? E voltei com muita vontade de trabalhar, mas não o suficiente para que as pessoas pudessem confiar em mim mais um mandato. Pois bem, a punição de quem trabalha do lado de cá, pedindo voto, né, do vereador, do prefeito, é passar pelo crivo das eleições a cada 4 anos. Bem, se tu errou ou não conseguiu demonstrar confiança suficiente aos teus eleitores, eles não votam em ti e tu tá fora. Agora, quando o outro lado erra, quando quem te acusa erra, quando a imprensa erra, quando o Ministério Público erra, qual é a punição de quem erra? Né? Quando está no outro lado do balcão. Tá aí. Então, assim, eu tinha 2 opções. Né? Dizer, poxa, meu Deus, e agora acabou, não dá mais. Ou arregaçar as mangas e partir para outra. Né? Que é absolutamente o que eu fiz. Então, assim, dentro desse espírito, né, que eu te falo, eu gosto muito do setor público, estou apaixonado pelo que eu estou fazendo no setor privado, né? E tenho certeza que eu posso contribuir muito com o resultado do dia a dia das pessoas, entendendo qual é a participação de cada um na democracia. Diz que eu vejo algumas coisas acontecendo nos mandatos de prefeitos, de governadores e de presidente da República que não me cabem na cabeça. Né? A gente tem que entender, quando está do lado da administração pública, quando tu é detentor de mandato, que a democracia é soberana, que tu tens o teu espaço dentro do ambiente democrático que tu estás inserido e tens que saber respeitar ele. Né? E acho que isso é fundamental para tu entenderes que a minha participação na política teve começo, meio e fim daquele estágio de vereador
e que foi absolutamente maravilhoso. Eu deixei vários projetos muito legais para a cidade, em todas as áreas. Cultura, economia, turismo, mas muito legal. E eu não vou deixar de lembrar dessas coisas legais para lembrar dessa fatalidade, onde quem foi punido fui eu, e quem foi hoje inocentado, né, porque todo mundo sabe que foi uma grande lorota, né, e aqueles que foram os inquisitores não sofreram punição nenhuma. Vamos lá, rápido. Ô, Fábio, tá, nós estamos aí, já estouramos o tempo ali, o Fernando Krieger, nosso produtor, vai ficar enlouquecido para cortar esse material para o Instagram, mas vamos lá. Eu acho só importante, só para encerrar esse assunto, o doutor Ronaldo, que é advogado e tal, já foi procurador da Câmara, o Ministério Público ainda não entendeu o papel importante da iniciativa privada e faz um adendo. O Ministério Público criminalizou a classe política. E aí, Fábio, claro que a gente está falando dessa questão daquela época, mas, e eu já também comentei contigo, que eu mudei muito minha opinião com esse processo da Operação Lava Jato, que a gente viu que houve uma ação, de novo, ninguém está aqui passando a mão na cabeça, eu não tenho condição de falar, mas só que a gente percebe, né, o movimento do Ministério Público sem freio, né? Então, a gente, e você falou muito sobre a responsabilização de outros entes. O que tu diz para o doutor Ronaldo? Cara, eu digo o seguinte, assim, ó, eu acho que são duas coisas muito diferentes, né? Eu vou te dizer o que eu penso em relação à Lava Jato, né? Acima de tudo, eu sempre confidenciei isso aos meus amigos, eu acho que os fins não justificam os meios, né? Então, assim, ali houve um orquestramento para a gente chegar naquele fim. Mas esse orquestramento, ele é condenável ao ponto de encerrar toda a Lava Jato? Cara, eu vou te dizer o seguinte, o Palocci é braço direito do Lula, né? Foi fundador do PT junto com ele, foi ministro da Fazenda, foi chefe da Casa Civil, braço direito dele, e fez uma delação premiada com detalhes de como eles roubavam no governo federal, né? Pois essa delação premiada tem validade jurídica? Bem, essa é uma discussão que os advogados têm que dizer. Eu sou administrador de formação, meu negócio é fazer planilha de viabilidade, mas eu tive uma pós-graduação em Direito lá, né, durante o tempo que eu fiquei na Câmara, sem sombra de dúvida, né? Agora, essa reflexão tem que ser dada nas urnas. As pessoas têm que entender que o país hoje não precisa mais ter o Lula como salvador da pátria, não precisa mais ter o Bolsonaro como salvador da pátria. Aliás, a gente não deve ter salvadores da pátria, a gente tem que fugir do populismo. O populismo na política gerou Hitler, o populismo na política gerou vários outros ditadores e vários outros esquerdopatas aí que fizeram mal, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. A gente tem que partir para a tecnicidade, a gente tem que partir para a compreensão, a gente tem que partir para aquilo que é possível de a gente realizar, e não o ótimo. O ótimo sempre foi inimigo do bom. Então a gente deposita todo o nosso esforço em alguém, personificando aquela pessoa como se fosse salvadora da pátria e esquecendo que aquilo ali não é a chave do cofre que a gente está dando para a pessoa. A gente está dando para ela a oportunidade de administrar o nosso país, só que a gente não consegue compreender isso. E nem aqueles que tiveram no poder, porque se lambuzaram, né? Então, assim, eu acho que a resposta que a gente, como eleitor, tem que dar é no voto, né? A gente tem que perceber que existe um mundo na política além da polarização Lula e Bolsonaro, que a gente precisa se esforçar para conseguir encontrar alternativas nesse sentido. E acho que isso é fundamental para que a gente evolua democraticamente no nosso país. E, poxa, tem boas alternativas. Mas só para finalizar, o doutor Ronaldo falando de delação premiada com coação de prisão não vale, mas aí o que eu quero falar contigo é assim, a pergunta dele é assim, o Ministério Público não criminaliza... Quem fez essa pergunta, trouxe a questão da Lava Jato para a Seara, fui eu, não foi o doutor Ronaldo. Uhum. Mas a minha pergunta é assim, se o Ministério Público não criminalizou a política, porque você foi vítima
E de 2015 para cá, com o processo de afastamento da presidente Dilma, você foi vítima, uma das vítimas, ainda lá atrás, quando não se falava tanto disso, da criminalização da política. Claro. Porque até hoje tem gente, tu vai fazer teu negócio lá na praça da prefeitura, tu ganhaste uma licitação, mas tem gente que acha que tu tá roubando. Ponto, né? Que tu ganhou, que foi beneficiado. Isso é normal, isso aí também faz parte do cotidiano, do dia a dia. Eu tenho certeza que essa mesma pessoa acha que o dono da concessionária de esgoto está roubando, o dono da concessionária de água está roubando, o dono da concessionária de ônibus está roubando, o cara que cata o lixo também, que é tudo esquema, que nada funciona. Se nós partir desse pressuposto, aí não vai dar certo. Aí não tem como a gente evoluir. A gente tem que partir do pressuposto de que nós estamos tecnicamente adequados para evoluir dentro de processos de trabalho correto. E acho muito errado a criminalização da classe política. É muito errado a criminalização da classe política. É isso aí. A criminalização da classe política é a criminalização do povo brasileiro, porque o nosso meio de representação democrático é através da classe do voto. Do voto. E do voto. E a gente tem percebido isso, né? De 2015 para cá, já sempre foi, mas eu acredito que deu uma boa piorada. Alexandre, eu brinco que a gente ficou velho na política de ser velho, né? É verdade, é verdade. Não, eu já sou velho. Tu é novinho, mas eu já sou velho. Ô Fábio, vamos lá rapidinho para a gente encerrar essa nossa resenha aí. Vamos lá. Você já pincelou um pouquinho a tua avaliação do prefeito Mário Hildebrand, que foi seu colega de partido, foi seu colega na Câmara. Como é que você vê o mandato dele? Eu acho que o Mário foi coroado, né, com o seu primeiro mandato nessa última eleição. Né? Eu tenho muita proximidade dele, assim como tinha muita do João Paulo também, que foi prefeito comigo e com o Mário, vereador. Né? Assim como gosto também do Alba, que foi candidato também a prefeito aqui na cidade. Né? E esta mesma compreensão democrática que eu estava falando antes do voto ali, a gente tem que ter. O Mário teve 70% dos votos no segundo turno, ou seja, está coroado para fazer um bom mandato. E está fazendo um bom mandato? Eu acho que sim. O Mário hoje faz um mandato muito centrado, do meu ponto de vista, muito austero, muitas vezes pouco ousado, porque é da própria característica dele, né? Mas dando os passos conforme ele enxerga que a cidade está evoluindo. É inegável. A gente hoje passa... Eu voltei no domingo lá de Jaraguá, tive que passar pela Itopavazinha, porque o trevo ali de Pomerode está uma confusão ali, né? Por causa das obras da 470. Né? E fazia tempo que eu não passava ali na Itopavazinha, né? Fiquei feliz de ver que estão recapando o asfalto, estão fazendo ciclovia e calçada nos dois lados da rua principal, até na chegada praticamente ali do trevo da Mafisa. Então, assim, né, não é só no centro, é nos bairros também. Eu acho que o Mário faz um mandato muito parecido com a personalidade dele, né, com a cara dele. Creio que nós vamos colher frutos. Eu acho que o mandato do Mário é um mandato muito ativo nesse sentido. Né? Ele não jogou fora os projetos que foram desenvolvidos lá pelo João Paulo, nem pelo Napoleão. Ele soube continuar alguns projetos, o que precisava arrumar, ele arrumou. Eu acho que ele está indo muito bem, muito bem. Vamos lá. E o governador Carlos Moisés caiu de paraquedas, surpresa para todos nós da política, entrou numa onda 17 e logo se distanciou do presidente Bolsonaro. Qual é a sua avaliação sobre o desempenho do governador Carlos Moisés, que provavelmente será candidato à reeleição no ano que vem? Olha, eu acho que o Moisés passou por lições também, né, ao longo dos 2 primeiros anos do mandato dele. Mas não falo só do impeachment, não. Acho que o impeachment foi uma lição muito dura, né, para um homem que não estava acostumado com o meio político. Público, sim, né, porque tem carreira, formação e tal na área dele, mas político, não. E era inegável, né, que existia um trabalho de bastidores para explorar essa ausência de habilidade política do Moisés, principalmente nos processos de impeachment. E é ali que eu conheci ele, na realidade, né? E muito também por conta da proximidade da Paula, apesar de que à época eu também não estava nem trabalhando lá com ela. Mas ele foi austero, né? O Moisés hoje está com caixa em dia,
está podendo fazer investimentos, né? Está podendo atender os prefeitos nas suas demandas. Eu não me surpreenderia, né, se o Moisés passasse de uma onda bolsonarista para um candidato muito bem posicionado à reeleição no ano que vem, porque acho que ele está colhendo esses frutos, depois das lições que ele passou, né, porque tem coisas que já são assim absolutamente lenda, né? A história dos respiradores, por exemplo, né, ela continua na cabeça daqueles que querem fazer oposição e só isso, por si só, né, e não relevam os fatos de todo o trabalho que foi feito para a recuperação do dinheiro dos respiradores, por exemplo, que não é um fato isolado de Santa Catarina, né? Aconteceu o trambiqueiro fazendo cachorrada aí no estado, no Brasil inteiro, mas que ele superou bem, superou os impeachments, guardou dinheiro, soube priorizar as prioridades de cada uma das regiões, e hoje, no meu ponto de vista, está colhendo por trabalho, né, e também por dedicação, os frutos de poder trazer os prefeitos, né, trazer os agentes políticos, trazer os agentes técnicos, trazer a sociedade civil, trazer as associações comerciais, a Fiesc, as entidades de classe, para entender o modelo de gestão austero que ele está empregando no Estado. Acho também que está fazendo um belo trabalho. Maravilha, vamos lá. Conjuntura nacional, presidente Bolsonaro, qual é a sua avaliação do governo federal? Só que eu votei no Bolsonaro, né? Até porque era a alternativa que nós tínhamos ao Haddad, à época, ao PT, ou a tudo aquilo que estava acontecendo. Eu brinco com os meus amigos que ninguém brigou mais com o PT em Blumenau do que eu, né? Tu lembra bem disso, né? Eu briguei com o Décio, fiz passeata quando eu era estudante contra ele, briguei com o Lula na frente da universidade, da frente da TV da FURB, quando ele veio dar entrevista, e sempre assim, acho que por formação mesmo, né? Por uma questão de ser formado em administração, sempre estudar economia com um pouco mais de esmero do que as matérias, do que outras matérias, no sentido de viabilidade, de viabilização do trabalho público. E, naturalmente, eu acabei me distanciando da esquerda e me aproximando da direita, né? Mas hoje eu me posiciono muito no centro, sabe, Alexandre? Hoje eu tenho convicção de que eu sou uma pessoa, sou um liberal de centro, né? Eu acredito muito na liberdade individual do ser humano. Eu acho que o ser humano tem que trazer para si aquilo que é mais importante, que é ter a oportunidade de poder se manifestar, de ser quem é, de discutir o que quer, de trabalhar como quiser, respeitando, né, a democracia do próximo, respeitando a autonomia do próximo, respeitando a mesma liberdade que tem para os seus semelhantes. E hoje eu não consigo enxergar mais isso no Bolsonaro, né? Vou te dizer, se eu tiver que chegar num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, eu provavelmente votarei no Bolsonaro de novo, porque eu não acho que o Lula está adequado. Eu acho que não precisa do Lula. A gente não precisa do retorno do PT nem do Lula, né? Mas eu faço avaliações hoje, né? Fiz isso várias vezes já com meus grupos de amigos, de que a gente tem que fazer um esforço para conhecer o Eduardo Leite, para conhecer o Dória, para conhecer o Ciro, para conhecer todos aqueles que vão se colocar no processo político de presidente e poder realmente discutir política. Parar de discutir Fla-Flu, né? E no caso do Fla-Flu, eu sempre vou ser Flu, né? Eu vou ser Fluminense, né? Mas parar de fazer essa discussão passional de futebol e comparar ela à política, parar de fazer essa comparação entre as pessoas que se eu sou Lula eu não posso ser amigo do Bolsonaro, se eu sou Bolsonaro eu não posso ser amigo do Lula. Poxa, a gente tem que respeitar o indivíduo e respeitar o próximo, respeitar o pensamento dele. Agora, eu quero muito crer que nós vamos conseguir amadurecer politicamente para conseguir discutir isso nas famílias, nos grupos de amigos, sem essa paixão, né? E que a gente consiga olhar para o semelhante e dizer, pô, tu concorda com esse cara? Beleza, eu concordo com aquele. Pô, beleza, tua opinião é legal, tu não quer conhecer a minha? Não, prefiro não. Então tá tudo ótimo, vamos continuar tomando uma cerveja, discutindo aqui, sem precisar brigar sobre esse assunto. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo com essa briga, né? E pouco tempo trabalhando. Eu acho, para tentar fazer uma comparação aqui, se o Bolsonaro tivesse concentrado o esforço em trabalhar como está trabalhando o Mário, como está trabalhando o Moisés, o Brasil já estaria melhor, né? Então, eu acho que o que falta hoje para o governo federal é focar no trabalho,
né? Esquecer um pouco a picuinha. É incompreensível. Tu vê uma manifestação do Bolsonaro na rua e na Veja, e na revista Veja, e vê que ela é absolutamente antagônica. É absolutamente antagônica. A gente não sabe o que pensa de verdade o nosso presidente. Mas a gente sabe, eu pelo menos imagino, né, que eu não gostaria de ver o retorno do PT. Eu acho que não está pouco tempo ainda. Acho que não foi aprendida a lição. Eles ficaram bastante tempo no poder e eu acho que a gente precisa ter essa alternância. Agora, tomara que nós tenhamos esta compreensão de poder escolher direito, né, as opções que nós vamos ter no segundo turno no ano que vem. Esse é o meu pensamento como cidadão. Assim, eu quero crer que a política econômica que norteia sempre o desenvolvimento de um país, e é isso que é importante a gente compreender, né, tem que ser tratada de forma ainda mais responsável. Acho que avanços a gente teve, compreendo que o Bolsonaro tem bons ministros que trabalham no dia a dia pensando no engrandecimento do país, mas eu acho que a gente precisa se concentrar mais no trabalho e menos na briga. Vamos lá, para encerrar, Fábio, nós já passamos dos limites. Bolsonaro passou mal conto do vicário para chegar ao poder, diz o Tatá. Já o Raimundo diz, infelizmente, Bolsonaro foi o mal necessário para afastar as ratazanas do queijo. O Ronaldo, essas questões centro-direita e esquerda não estão ultrapassadas, é uma pergunta, mas agora eu tenho que me despedir, Ronaldo. O Beto Tribés, bom ouvir esse bate-papo, parabéns, Fábio, grande abraço para o ex-vereador Beto Tribés, e o nosso índio, né, o Leandro Índio da Silva, boa noite, amigos, Alexandre e Fábio, o índio, que faz um belo trabalho aí na intendência da Itopava, e certamente nós vamos chamar ele também para o bate-papo. Fábio Fiedler, eu quero te agradecer, 1h30, estouramos, achei que eu estava no Blumencast, tu também foi lá, né, cara? Então a gente acha que pode ficar falando umas 3 horas e tudo. Quero te agradecer do coração aí a tua participação aqui com a gente e te desejar aí uma ótima semana de trabalho. Cara, eu quero te agradecer também, obrigado, é sempre uma satisfação, é bom a gente poder conversar com os amigos, eu sempre tive um respeito muito grande por todas as pessoas que fizeram a imprensa na cidade de Blumenau. É um papel importante e há que se destacar, não é um papel fácil de fazer, porque também é muito dinâmico, está mudando muito, né, muita informação nova, de um jeito diferente. A gente hoje não consegue, com um canal de comunicação, só conversar com todas as classes sociais, todos os níveis, todas as idades, é muito difícil. E esse papel tu faz com maestria. Então eu queria, de público aqui, te dizer que tu é um grande jornalista, tu é um baita ser humano, tu é um exemplo de pai, de profissional, que muitas vezes a gente vem aqui, conversa e não destaca aí as qualidades daquele que se esmera para fazer um bom trabalho pela cidade, e tu é um desses caras. Então, parabéns, não é uma puxação de saco, não, é uma constatação daquilo que é fruto do teu trabalho de muito tempo, nesse mundo louco também, que é o mundo da imprensa. Parabéns, obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todo mundo que assistiu o papo. Eu vi aqui nomes que há tempo eu não conversava e não ouvia, e eu acho que em nome aí do vereador, ex-vereador Beto Tribés, que nos cumprimentou, eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que participaram aqui do TV Informe hoje conosco. Obrigado, Alexandre. Maravilha. Agradecendo mais uma vez ao Fábio, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou essa entrevista, que se manifestou, que ficou quietinho, só espiando, foi muito legal essa 1h30, passou muito rápida. Lembrar a todos que essa entrevista em breve, olha ali o Fernando está só melhorando, já botou uma tarjazinha, dizendo que daqui a pouco vai estar no nosso YouTube, vai estar no nosso IGTV, só que na capa do site já está, no nosso Facebook vai permanecer, ou seja, você pode recomendar essa entrevista para outros, curta, compartilhe, nos ajude a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Amanhã, terça-feira, tem entrevista com Danúbia, com a vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soares, ela que é do PSDB, as perguntas que nunca foram feitas. Quinta-feira tem resenha de preto, o Marco Antônio André está bolando uma entrevista nacional, tentando, mas é bem complicado e tal, mas se vier vai ser um golaço, como foi um golaço a entrevista da semana passada. Então, obrigado pelo carinho da audiência, uma ótima semana a todos, até a próxima segunda-feira. Valeu, Fábio, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu.